Sabe, hoje é tipo 25% dos países lá na Europa ainda têm monarcas. Pois é, de 49 países do continente, 12 ainda mantêm as coroas, né? Exato. E a gente pensa logo no Reino Unido, com o Charles III, que assumiu depois daqueles impressionantes 70 anos de reinado da Elizabeth II. Uhum, sim. Mas também tem monarquia na Espanha, na Suécia, na Dinamarca, até o Vaticano entra nessa conta, de certa forma. Sim. Só que, assim, existe uma percepção hoje de que a realeza é uma coisa meio, sei lá, inofensiva. É, totalmente. Aquela figura que só corta faixa em inauguração, né? Isso, que acena para o público da varanda em data comemorativa, acaba servindo mais como uma âncora para uma identidade nacional nostálgica. Com certeza, porque o poder político real, tipo a criação de leis e a diplomacia, isso hoje está firmemente na mão de parlamentos que foram eleitos pela população. Mas essa é a versão domesticada da coisa, né? A tal da monarquia constitucional. Exatamente. A figura do monarca só sobreviveu em algumas partes da Europa justamente porque eles abriram mão desse controle absoluto. Uhum. Eles aceitaram esse papel puramente simbólico para evitar o destino daquelas monarquias que foram derrubadas por revoluções, sabe? As que perderam a cabeça, literalmente, em alguns casos. Nossa, sim. E aí que entra a nossa missão na exploração de hoje. Exato. Porque para entender como a gente chegou nessa estrutura do Estado moderno, com fronteiras bem definidas, sistemas fiscais, exército permanente, a gente tem que olhar para o momento histórico em que rolou exatamente o oposto dessa submissão. Isso, o momento em que os reis deixaram de ser meros figurantes, né? Pois é, porque no final da Idade Média, eles passaram de figuras com quase nenhuma autoridade fora das suas próprias terras para se tornarem os verdadeiros donos do Estado moderno. E monopolizaram tudo. A violência, ditaram a economia e subordinaram até a religião aos interesses deles. E de bônus, para dar um contraste global a essa ambição humana por controle, a gente vai ver como uma sociedade incrivelmente complexa e hierarquizada estava se formando de forma totalmente independente aqui na Amazônia. Exatamente na mesma época, o que é fascinante. Ok, vamos desempacotar isso. Acho que o ponto de partida precisa ser o vácuo de poder, né? Porque antes de centralizar, o rei era tipo o cara mais fraco na sala. Com certeza. É que a estrutura feudal era um pesadelo logístico. E político também, claro. Uhum. Depois que o Império Romano caiu, a segurança virou um problema super local. As pessoas iam se abrigar em feudos controlados por senhores locais que davam proteção em troca de trabalho servil. Aquela velha história da vassalagem, né? Isso. E com o passar dos séculos, essa fragmentação criou uma Europa que era dividida em milhares de minúsculos territórios independentes. Tipo um mosaico impossível de governar. Exato. Na teoria, o rei estava lá no topo da pirâmide, mas na prática, o poder de fato, tipo quem mandava na força armada e na justiça, era o senhor feudal dentro daquele pedaço de terra. O que, imagino, era terrível para o comércio. Se a gente pensar na visão de um comerciante daquela época, tipo, tentar transportar a mercadoria de uma cidade para outra era cruzar vários feudos. Era uma dor de cabeça sem fim. Né? A cada fronteira que cruzava era um pedágio novo, super abusivo, leis locais que não faziam sentido nenhum e o pior de tudo, uma moeda completamente diferente. Uhum, é a anarquia monetária. Fica impossível construir um sistema capitalista quando só o fato de você comprar e vender exige tipo uma operação de câmbio a cada 5 quilômetros. Nossa! E a arte da época captura essa paralisia perfeitamente. Tem quadro de 1514 do Quentin Metzys. Ah, o cambista e sua esposa, né? Esse mesmo. Ele ilustra um casal lá em Flandres numa mesa que está simplesmente coberta por moedas. Só que são moedas de pesos diferentes, cunhagens e metais totalmente distintos. Caramba. Pois é, não é só um retrato fofinho do cotidiano. É um documento histórico provando como essa bagunça sufocava a economia. Sim. A burguesia, que era essa nova classe de comerciantes que estava juntando muito dinheiro, precisava desesperadamente de previsibilidade. Claro, eles precisavam daquela infraestrutura básica. Estradas seguras contra saqueadores, uma moeda única para facilitar a vida e o imposto só.
Padronizado. Exato. Fazendo uma analogia para quem está ouvindo a gente, imagina tentar fazer uma viagem de carro para entregar uma mercadoria. Boa. Aí, a cada bairro diferente que você atravessa, você tem que trocar de moeda na casa de câmbio e pagar um pedágio absurdo para o dono da rua. Nossa, ninguém faria negócio assim. Pois é. É óbvio que os comerciantes iam preferir pagar um único imposto federal, digamos assim, por um rei forte, em vez de lidar com dezenas de chefes locais. E o detalhe é que os senhores feudais jamais iam abrir mão desse micropoder deles voluntariamente. Jamais. A única instituição que tinha uma legitimidade teórica para subjugar esses caras era a coroa. Então rola uma aliança super pragmática aí. A burguesia entra com dinheiro. Fornece o capital. E o rei pega esse financiamento para construir o quê? Um exército mercenário profissional. Ah, inteligente. Sim. E com essa força militar superior, ele esmaga a nobreza rebelde e unifica o território na marra. Só que a força bruta não sustenta um governo para sempre, né? Depois que ele conquista, ele tem que administrar. É aí que a coisa muda da espada para a caneta. Perfeito. O verdadeiro golpe de mestre dessa centralização política não foi só ganhar a batalha, foi construir uma máquina burocrática que ninguém conseguia contornar. Aqueles laços feudais velhos, baseados em juramento de lealdade e tal, eles foram substituídos por funcionários públicos especialistas. Então o Estado moderno nasce quando o rei começa a contratar profissionais de verdade para gerenciar a arrecadação, finanças e principalmente a justiça. Principalmente a justiça. Porque no campo jurídico rola uma transformação silenciosa que destruiu a velha nobreza. Que é a substituição das leis consuetudinárias, aquele direito baseado nos costumes locais. Exatamente. Na Idade Média, a tradição oral mandava. O senhor local era o juiz supremo. Mas aí, os monarcas começam a resgatar e a impor o direito romano. E o direito romano é genial para um projeto absolutista, né? Porque ele foi tudo estruturado em torno da figura de um imperador todo-poderoso. Sim, o Estado como entidade suprema. Quando o rei impõe isso no território todo, ele tira o poder de julgar das mãos dos senhores feudais e concentra tudo nos tribunais dele, nos tribunais reais. Caramba, isso é muito eficiente. Mas não foi só a justiça, teve a religião também. Ah, com certeza. A centralização precisava desse realinhamento com o poder espiritual. Historicamente, a Igreja Católica servia como um contrapeso ao poder do rei. Sim, vira e mexe e a gente lê sobre papas excomungando reis que não obedeciam, né? Só que conforme os estados nacionais foram ganhando força, exércitos gigantes e muito dinheiro, as autoridades da Igreja perceberam que era bem mais vantajoso ser amigo dessa galera. Se aliar a essa nova força centralizadora. Isso. A Igreja passou a apoiar politicamente os monarcas e, em troca, o Estado usava a força militar para esmagar qualquer movimento que a Igreja chamasse de heresia. Sabe, isso levanta uma dúvida muito provocativa. Qual? Porque, assim, a narrativa oficial sempre fala que essa padronização toda, moeda única, imposto, leis, foi feita pensando no tal do bem-estar do reino, né? Para avançar a civilização. Mas, olhando como a mecânica do poder funciona, isso soa puramente como uma estratégia fria para minar qualquer chance de a nobreza se rebelar. É uma leitura bem realista. Né? Porque, pensa bem, se o rei controla a lei, com o direito romano, dita economia e controla a força armada, a oposição perde as ferramentas de rebelião. Se você não tem dinheiro, não tem exército e a lei está contra você, o que você vai fazer? Pois é, a centralização é, no fundo, um projeto de eliminação de concorrência política. Exato. Só que, claro, na prática, cada território reagiu de um jeito bem diferente a isso. Se a gente olhar para a Inglaterra e para a França, a gente vê caminhos completamente opostos nessa consolidação. A Inglaterra começou super cedo, né? Em 1066, com a invasão normanda do Guilherme o Conquistador. Sim, eles impuseram uma administração rigorosa desde o dia 1. O Guilherme dividiu o território em condados e botou gente da extrema confiança dele, os xerifes, para administrar tudo. Aquela coleta de imposto implacável. Implacável. E no século XII, eles já tinham a Common Law, que era um sistema de leis comum para o país inteiro, e a tesouraria estava a todo vapor. Mas tentar centralizar tão rápido assim deu um efeito rebote violento. A nobreza não aguentou. Ah, o famoso tiro pela culatra.
E isso explodiu no início do século XIII, com o rei João Sem Terra. Esse nome já não ajuda, né? Né? Ele queria financiar umas campanhas militares no continente que deram super errado, e aí subiu os impostos num nível insustentável, confiscou terras de forma arbitrária. E a resposta da nobreza e do clero foi pegar em armas. Eles literalmente encurralaram o rei. Em 1215. E forçaram ele a assinar a Magna Carta. Que é um documento histórico absurdo. Muito. É um marco no pensamento político, porque pela primeira vez botou no papel que o rei não estava acima da lei. Proibia a prisão arbitrária e ele tinha que consultar o Grande Conselho antes de criar imposto novo, né? Que depois virou o parlamento. Exatamente. A Magna Carta mostra que o poder teve que ser institucionalizado de um jeito diferente lá. O rei não governava sozinho, era um acordo bem tenso com a elite. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Veja o contraste. Na Inglaterra, a centralização toma esse golpe legal dos nobres, enquanto na França o processo foi super gradual. Sim, a França foi tijolinho por tijolinho. Começou lá em 987, com o Hugo Capeto, expandindo as terras com casamentos e pequenas conquistas. Mas teve aquele ponto de virada com o Filipe IV, não teve? Teve. O Filipe IV tomou umas decisões muito audaciosas, ele precisava de muito dinheiro e, para contornar a nobreza, ele criou os Estados Gerais. Que incluía a burguesia, né? Isso, ele usou o apoio dos comerciantes para bater de frente com a nobreza e aprovar impostos. E ele fez pior com a igreja. Ah, a treta com o Papa Bonifácio VIII. Sim, o Papa tentou proibir o clero de pagar imposto para o rei francês, o Filipe simplesmente enviou tropas para a Itália e forçou a transferência da sede da igreja de Roma para Avignon, lá na França. Gente, transferir a sede de uma religião global para o próprio quintal é a demonstração final de que o Estado engoliu a igreja. Totalmente, mas o que realmente forjou a identidade nacional deles, unindo todo mundo em torno do rei, foi a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. De 1337 a 1453. Isso. Um conflito externo constante obriga o país a ter um exército permanente. E para manter isso rodando por mais de um século, você precisa de um sistema de impostos contínuo e muito bem centralizado. O medo de ser invadido fez a galera aceitar o poder absoluto do rei como uma questão de sobrevivência. Exatamente. A guerra foi o motor. E esse padrão fica ainda mais nítido quando a gente olha para a Península Ibérica. Portugal e Espanha, né? Lá o motor foi completamente diferente. Não foi disputa de rei contra a nobreza, foi a religião. Sim, o contexto deles foge do modelo franco-britânico. A força matriz foi a Reconquista, uma guerra religiosa super longa para expulsar os árabes e muçulmanos que dominavam grande parte da região desde o século VIII. É uma guerra que durou até 1492, quando a Espanha, já unificada, finalmente derrotou o último reduto muçulmano em Granada. E olha o fica a dica das fontes aqui. Essa guerra constante fez com que os reis e a nobreza se unissem muito. Eles não estavam brigando entre si, estavam lutando juntos contra o inimigo comum em nome do catolicismo. E quando eles reconquistaram o território, a coroa espanhola criou, um dos mecanismos de controle mais aterrorizantes da história. A Inquisição. A Inquisição espanhola, criada em 1478, e o pulo do gato é que ela operava sobre o controle direto dos monarcas, não do Papa. Isso é assustadoramente genial do ponto de vista militar e tático. Porque, na prática, os reis pegaram uma instituição religiosa e transformaram na própria agência de inteligência estatal. Uma máquina política implacável escondida atrás do zelo religioso. Sim. Se a gente pensar nas regras feudais, um rei não podia simplesmente prender um nobre, tomar as terras dele e matar o cara sem causar uma rebelião armada. Os outros nobres iam se sentir ameaçados. Mas a Inquisição jogava com as regras do direito canônico. Se o rei quisesse eliminar um opositor político, era só acusar de heresia. As leis de proteção feudal não valiam para hereges. Exatamente. As vítimas eram torturadas, mortas e todos os bens eram confiscados direto para os cofres do Estado. É um atalho terrível para o poder absoluto. Eles financiaram a coroa expurgando quem pensasse diferente, incluindo intelectuais, judeus e muçulmanos, tudo com a desculpa da purificação espiritual.
E chega um ponto em que só a força bruta, a burocracia e o terror não se sustentam sozinhos, sabe? Precisa de uma base ideológica, senão o povo se rebela de vez. A força bruta cansa. Tem que convencer a sociedade de que esse poder gigante é legítimo. E inquestionável. E é aí que entram os marqueteiros do absolutismo, os teóricos políticos. Os filósofos que criaram a arquitetura mental para isso. E lembrando para a nossa audiência que a gente analisa essas ideias de forma totalmente neutra, sem tomar partido das visões políticas deles. Claro. Um dos primeiros foi o jurista francês Jean Bodin. Ele dizia que o poder soberano precisava ser contínuo e indivisível para ter paz social. Ninguém podia questionar o rei. E, paralelamente, a gente tem o Maquiavel com O Príncipe, que é a visão mais crua possível, né? Muito. Ele tirou a moralidade cristã da jogada e disse que o governante não precisa ser bom. Ele só precisa manter o Estado forte. E se para isso precisar de violência calculada e fraude, tá valendo. Maquiavel lida com a prática, mas para o povão dos séculos XVI e XVII, o argumento teológico ainda era o mais forte, não era? Sem dúvida. E aí o bispo Jacques Bossuet traz a teoria do direito divino dos reis. Ah, o rei como representante de Deus. Exato. A lógica era inatacável na época. Se o poder do rei vem direto de Deus, desobedecer ao rei é a mesma coisa que desobedecer a Deus. O que te garante não só a prisão, mas uma passagem só de ida para o inferno. Basicamente. Mas eu acho que o argumento mais moderno vem do Thomas Hobbes, lá na Inglaterra. O livro Leviatã, de 1651. É fascinante. Ele não usa Deus como desculpa, ele usa a natureza humana. Uhum. Ele fala que o estado natural da gente é a guerra de todos contra todos. Violência o tempo todo. E para fugir disso, o povo tem que fazer um pacto de obediência absoluta ao soberano. O contrato social movido pelo medo, né? É. A analogia moderna é tipo assim, imagina assinar um contrato abrindo mão de todos os seus direitos para uma empresa de segurança privada gigante, com força letal. Nossa. Sim, e você faz isso simplesmente porque tem um medo mortal de que seus vizinhos invadam a sua casa. É trocar a liberdade por uma promessa de ordem. É trocar o medo do vizinho pelo medo do Estado. Exato. E armados com essa filosofia toda, o absolutismo chegou no ápice. O rei precisava parecer um super-humano para justificar esse poder todo. Eles eram os mestres da propaganda. Relações públicas pura. Na França tem o Luís XIV, claro, o cara do O Estado Sou Eu. O Rei Sol. Ele enfraqueceu as instituições rivais, fundou manufaturas estatais e usava a arte, tipo os vitrais da Catedral de Orleans, para se colocar literalmente como o sol. Com aquele lema, né? Não desvaiguala muitos sols. E a grande sacada de marketing material dele foi o Palácio de Versalhes. Nossa, Versalhes na década de 1680, o mecanismo por trás do palácio é surreal. Ele transferiu o governo para lá e obrigou a alta nobreza a morar com ele. E Versalhes era basicamente uma gaiola de ouro, né? Exato. Longe das províncias, a nobreza perdia seus exércitos privados. Lá na corte, eles viviam competindo por favores estúpidos, tipo quem ia segurar a camisa do rei enquanto ele se vestia. Mantinha a galera vigiada, ocupada e falida. Gastavam fortunas com roupas e festas e ficavam totalmente dependentes do rei. Adeus conspirações. Na Inglaterra, a propaganda era tão sofisticada quanto o Henrique VIII resolveu o problema com a igreja, rompendo com o Papa, confiscando as terras e criando a Igreja Anglicana. Sendo ele mesmo o chefe supremo da igreja. Exato. Estado e religião na mesma cadeira. E para fixar essa imagem na cabeça do povo, ele chamou o artista Hans Holbein. Os quadros dele são o equivalente de ter o perfil de Instagram mais imponente e cheio de filtro do século XVI, né? Ah, sim. Aqueles retratos da década de 1530, Henrique VIII de pernas afastadas, ombros alargados, com tecidos luxuosos, encarando o espectador. Intimidação psicológica pura. E a Elizabeth I herdou e aprimorou isso, governando anos sem nem chamar o parlamento. É uma tapeçaria super complexa de burocracia, leis, guerras e propaganda. Mas a gente não pode cair na armadilha de achar que a centralização de poder é uma exclusividade europeia. Verdade. É aqui que a gente precisa dar aquele zoom out e ir para a Amazônia. Isso, porque
Exatamente na mesma época em que Guilherme o Conquistador estava criando condados e a França estava começando a se centralizar, algo impressionante acontecia aqui. Entre os séculos XI e XIII, lá na região dos rios Tapajós e Amazonas, perto de Santarém, no Pará. Os arqueólogos chamam de cacicados complexos e esquece aquela imagem estereotipada de pequenas tribos nômades. Era uma sociedade estritamente hierarquizada. As estimativas falam em umas 250 mil pessoas, né? Sim, cerca de 250 mil habitantes sob a influência da cultura Tapajó, com aldeias enormes de mais de 2.500 pessoas. Caramba, sustentar isso numa floresta tropical exige uma organização absurda. E eles não precisaram de roda, nem ferro, nem escrita para isso. Eles usavam a famosa terra preta, que é um solo super fértil, modificado por eles mesmos durante séculos para sustentar a agricultura de grande escala. E mantinham um sistema onde aldeias menores pagavam tributos para uma autoridade central. Tinham exército, pegavam prisioneiros de guerra. E cerâmicas belíssimas, língua própria, mas a forma como eles exerciam o poder e justificavam a hierarquia era pelo espiritual. A questão da ancestralidade, né? Isso é fascinante. Pelos relatos dos missionários, eles mumificavam os ancestrais importantes. Os Mongarapi, que traduz como o primeiro pai. As múmias ficavam em cabanas cerimoniais e o povo fazia oferendas e rituais para elas. Não era só religião, era tipo o direito divino deles. Uma forma de legitimar quem estava no poder. Exato. E detalhe, as mulheres tinham muita influência política e espiritual nessa sociedade, servindo como intermediárias com o sobrenatural. É um paralelo histórico de explodir a cabeça. Como que a nossa visão muda quando a gente percebe que organizar pessoas, aos milhares, numa hierarquia, não é um avanço só europeu, né? Os povos Tapajós já orquestravam isso muito antes dos colonizadores. É o instinto humano de agregar poder e criar narrativas para justificar o controle. Só que a história deles é trágica. Sim. Quando os europeus chegaram, os contatos amigáveis logo viraram exploração. As doenças dizimaram a população e essa sociedade incrível desintegrou rápido. É o choque de civilizações, apagando estruturas centenárias em pouco tempo. Se a gente conectar tudo isso à imagem maior, o que fica claro é que a centralização do poder desenhou o nosso mundo. Sem dúvida. A fusão do dinheiro da burguesia com exércitos, as leis padronizadas, o uso tático da religião, isso tudo criou a modernidade. As fronteiras que a gente cruza hoje, as moedas no nosso bolso, os passaportes, as leis que dizem o que a gente pode ou não fazer, tudo nasceu da ambição desses primeiros estados nacionais absolutistas. A infraestrutura invisível que eles montaram ainda está aí. Ela só mudou de donos. Hoje, são parlamentos, presidentes e corporações. E aí vem a grande pergunta. O que tudo isso significa para nós hoje? Pois é. Porque se os monarcas absolutos usavam o direito divino do Bossuet ou exploravam o medo do caos do Hobbes para justificar um poder que ninguém podia questionar, quais são as narrativas inquestionáveis hoje? Aqueles direitos divinos modernos, né? Exatamente. Quais são as narrativas que as grandes estruturas de poder de hoje, sejam governos com vigilância massiva ou as grandes corporações de tecnologia, usam para que a nossa sociedade aceite de forma quase voluntária que eles tenham controle total sobre os nossos dados e as nossas vidas? O que faz a gente assinar esse novo contrato social sem nem ler? Fica aí a semente para quem escuta a gente pensar a respeito. Continuem questionando o que sustenta as estruturas invisíveis ao redor de vocês. Até o próximo mergulho.